Capítulo 12. Albertina chegou a São Paulo num sábado de manhã, sem prevenir Ana. Logo ao descer do automóvel, no portão da casa da irmã, sentiu no ar qualquer coisa. Teve a impressão de que a governanta se assustara um pouco. Dona Ana estava acabando de se preparar para passar o fim de semana na vila, explicou Lisa. Então cheguei na hora, disse Albertina rindo e subindo a escada sem tirar o chapéu e as luvas. Ana alarmou-se ao vê-la. Beijou-a, aturdida, confusa, procurando as palavras. Afinal, conseguiu dizer, simulando naturalidade. Por que não avisou que vinha hoje? Porque gosto de fazer surpresa às vezes. Como vão todos? Tudo em ordem aqui? Tudo bem, respondeu Ana, e continuou forçando indiferença. Eu não tinha o que fazer, então resolvi ir à vila, passar um tempo. Esses dias aqui em casa são tão cacetes. E Arnaldo e Soledade insistem sempre tanto, convidam 2, 3 vezes. Dizem que sou triste, que preciso sair, mudar de ar. Mas como você chegou, os planos são outros. Enquanto falava, Ana sentia o olhar da irmã observando-a atentamente, como que medindo o que ela dizia e perscrutando-lhe a fisionomia. Albertina, porém, observou displicente. Ora, não deve alterar seu programa por minha causa. Tenho estudado muito, continuou Ana a explicar. Estou meio fatigada, toco muitas horas por dia. E Maria do Carmo sempre tocando primorosamente? E o noivado já aconteceu? Sem responder, Albertina falou séria. Por que passou tantos dias sem me telefonar nem escrever? Não telefonei nem escrevi de propósito. Queria ver até onde ia o seu esquecimento. Ou foi falta de tempo? Pensei que alguém estivesse de cama ou qualquer coisa assim. Pensei até numa desavença séria entre você e seu marido. Fiquei horrorizada. Ana se sentiu ainda mais perturbada, mas pôs toda a firmeza na voz e falou. Acontece que Cristina e Andréia chegaram e tem havido muitas festas, jantares e almoços para elas. Não somente na vila. Todos os amigos têm oferecido recepções e reuniões por causa delas. São 2 artistas de verdade, Albertina. Imagine que Cristina vai expor no salão e Andréia faz versos lindos. Você sabia? Tenho tido tantos convites que não pude ligar para você. Não vim aqui para alterar os seus planos e compromissos, queridinha. Se você pretende passar esses 2 dias na vila, eu irei também. Ana baixou os olhos para que Albertina não notasse o brilho que com certeza lhe denunciaria a emoção, o susto, a súbita contrariedade que a dominava agora. Tentou sorrir, ser amável. Não prefere ficar aqui e fazer um programa para nós 2? Temos tempo para ficar juntas. Vim passar 5 dias aqui. Vamos ao sítio. Sabe de uma coisa, Anete? De quando em quando gosto de ver como é a vida nessa sociedade que se diz moderna e ultracivilizada. É interessante observar esses costumes, dos quais me sinto bem distanciada, e para os quais acho que você tem certa tendência. Eu? Mas que costumes você fala? Soledade é minha cunhada, sempre foi minha amiga. Quando percebeu o que se passava entre mim e Estevão, ficou inteiramente a meu favor. Sim, sei disso e não reprovo suas relações com Soledade. Ao contrário, Soledade e Arnaldo são excelentes pessoas e aprecio o carinho que ambos têm por você. O que reprovo são algumas amizades deles, aqueles amigos que eles recebem e consideram e que eu nem receberia. São esses casais que vivem se separando e se juntando com outros e dizendo que agora acertaram, depois se separando de novo. Enfim, essas modernices. Chamo-os assim porque não entendo tais pessoas, como não entendo quadros e poesias modernos. Vendo Lisa entrar com a bandeja, exclamou, Ô Lisa, já estava sentindo falta do meu cafezinho paulista. Obrigada. Albertina serviu-se de café e determinou que não trouxessem suas malas. Iria também à vila. Ana ensaiou um protesto. Mas Albertina, eu ia à vila porque estava sozinha e não tinha o que fazer. Agora é diferente, você chegou. Vamos ficar. Lá também estaremos juntas. Por que não? Ainda entre a maior multidão 2 pessoas podem isolar-se para conversar. Pois lá não se chama Vila Soledade? Ana não conseguiu dissuadi-la do passeio.
1 hora depois saíram. Ana preocupada com a insistência da irmã em passar o final de semana ali. Albertina com todos os sentidos aguçados para descobrir por que a irmã lhe parecia diferente nos últimos tempos. Esquecia de telefonar como sempre fizera. Não lhe escrevia uma linha. Você está usando um perfume que não conheço. Falou olhando de esguelha para Ana, que parecia atenta à direção do automóvel. Qual é? Ana virou o rosto para olhar a irmã. Talvez houvesse algum pensamento oculto na pergunta. Depois riu e falou, voltando a atenção para o volante. Encontrei finalmente um perfume que combina com minha pessoa. Todos acham que vai bem. Lembra-se de que eu nunca acertava? Usava perfumes fortes ou fracos demais? Agora só uso este. Gosta? Ainda não o senti bem. Sinto mais o cheiro de gasolina. Dê-me o seu lenço. Pois veja como é bom, disse Ana, dando-lhe o lenço e olhando atenta para o espelho do carro. Vinha um automóvel a alguns metros. Parecia o do Otávio. Seria ou não seria? É muito bom realmente, Anete. Como o descobriu? Alguém indicou? Já notei que desde a última vez que nos vimos, houve grandes modificações em você. Está muito mais elegante e cuidada. Mudou o penteado e até descobriu um perfume que lhe vai bem. Uma vez ouvi dizer que não gostava de cabelos muito curtos. Agora usa os cabelos assim. Ora, Albertina, cisma sua. Sou sempre a mesma. Não mudei coisa alguma. Por que haveria de mudar? Nem bem falou, Ana mudou de assunto. Estou correndo muito? Albertina fez que não ouviu a segunda pergunta e continuou. Se você fosse solteira, eu diria que estava apaixonada, mas sei que é impossível. Ana sentiu o sangue afluir ao seu rosto. Albertina sabia ser insuportável algumas vezes. Imprimiu mais velocidade ao carro, olhou o espelho. E se aquele carro fosse o de Otávio e ele a fizesse parar? Correu mais. Sentia o olhar da irmã fixo na sua pessoa, nos seus gestos. Precisava de qualquer maneira dominar o tremor das mãos, acalmar-se. Fez um movimento como a procurar ver qualquer coisa à sua frente. Depois falou. O dia está muito bonito, felizmente. E o rio está agradável? Muito agradável. Ótima temperatura, fresca. Quem costuma passar o final de semana na vila? O mesmo pessoal de sempre? O mesmo, mas agora com a chegada das meninas vai mais gente, alguns artistas e escritores. Quando não tenho o que fazer em São Paulo, venho para cá. Sempre há distrações. O carro corria pelo asfalto. Ana olhou o espelho. O outro automóvel desaparecera numa curva, felizmente. E Ernesto Borges também aparece? Perguntou Albertina. Ultimamente não deixa de vir uma semana e traz a mulher, que está sempre contando tragédias. Arnaldo sempre foi diferente do irmão. Era boêmio quando moço, e Ernesto já naquele tempo era trabalhador, só pensava em ganhar dinheiro. Por isso a família de Soledade se opôs ao casamento. Afinal deu certo, pois parece que vivem muito bem. Parece não. Soledade e Arnaldo formam um dos casais mais felizes que conheço. E continuou em voz pausada. Olha, Albertina, estou convencida de que nada se compara a um casamento feito por amor verdadeiro. Ernesto procurou uma noiva rica. Veja no que deu. A coitada da Maria, constantemente humilhada por ele, não lhe demonstra a menor estima. É só negócios. Arnaldo, ao contrário, não sabe o que fazer para agradar Soledade. E as filhas não estão noivas? Ainda não. Não fazem muita questão de casar-se logo. São muito independentes. Talvez sejam independentes demais. E a velhinha, tia Hortência? Pois foi quem as acompanhou na viagem. Está rija e bem disposta como nunca. Lembro-me sempre dela como a vi pela primeira vez, no dia do seu casamento, Anete. Tia Hortência estava sentada numa poltrona de veludo, numa pose hierática, solene e imóvel. Não lembro quem disse que ela parecia um Buda magro, mas achei que lembrava uma estátua tebana. Quase não falou. Ainda é assim? Oh, não! Tia Hortência tem muita vida para parecer estátua. É uma velhinha adorável. Quando quer e gosta da companhia, pode conversar horas. Você gosta daqui, Anete? Já notei isso há muito tempo. Quando telefono aos sábados, é certo não a encontrar em casa. Está na vila.
Será que nunca acha distrações em São Paulo? Precisa vir procurá-las aqui? O que é mais estranho é que você nunca traz Vera, e ela certamente gostaria de vir. O dardo foi direto e feriu Ana em cheio, mas ela respondeu fingindo a maior naturalidade. Engana-se, Vera não gosta de vir, tem suas amigas e seus programas. Espero que sejam boas amigas e bons programas. Minhas filhas só se dão bem com pessoas que eu aprovo. Ainda recentemente proibi Maria Beatriz de manter amizade com uma tal de Luciana, cuja mãe é desquitada e diz que casou outra vez. Casou o quê? Fez como faz essa gente que vai à casa de sua cunhada. Juntou. Vou permitir que minhas filhas frequentem gente assim? Nunca. Ana olhou rapidamente para a irmã. Depois voltou sua atenção de novo para a estrada. Albertina estava séria, e aquele nunca, peremptório, lembrava a Ana que a irmã jamais a compreenderia. Seria aquela Albertina intransigente que tanto a atemorizara algumas vezes em criança. Sempre ela. O primeiro olhar de Ana para Otávio foi uma advertência. Ele apenas a saudou cortesmente e afastou-se. Numa das extremidades do terraço, Soledade fazia tricô. O mais recente admirador de Andréia, Roberto, segurava o novelo de lã entre as mãos e ia desenrolando o fio segundo a marcha do trabalho. Tia Hortência, sentada numa cadeira de vime, lia uma revista. Seu corpo esguio, sempre erecto, desafiava a mocidade molenga, atirada pelas cadeiras e pela atitude de indolência. Quando as duas irmãs chegaram, o tema principal da conversa era a peça que Vitório começara a escrever dias antes. Todos pediam pormenores, queriam saber a história, a movimentação dos personagens. Andréia não poupava elogios. Lera umas páginas, muito boas. Arnaldo perguntava insistente. Ela ainda não cedeu? Se ela não se tornar amante dele, não lerei nem assistirei a peça. Vitório ergueu os braços. Esperem, isso não se resolve assim tão rapidamente. Ela está em terrível dilema, entre a razão e o coração, e sofre todas as hesitações e todas as angústias. Qual? Prosseguiu Arnaldo, em tom brincalhão. Ela está pensando se vale ou não a pena entregar-se a ele. Não adianta pensar, disse Glória por sua vez. Se aquele homem for o destino dela, não adianta pensar. Acaba se entregando. E o conflito interior, acudiu Vitório trágico. Ela é de família ilustre, de tradição, compreendem? No meio em que vive, um passo errado é um passo para o abismo. Maria Borges acompanhava a conversa. Nada daquilo a atraía. Não entendia como podiam discutir por causa de uma peça de teatro. Ora bolas! Virou-se para Albertina, acabou puxando a cadeira a fim de ficar mais perto. Perguntou-lhe se lera por acaso os jornais da véspera. Não? Então não vira o crime do tarado que esguelara duas mocinhas? Ah, Albertina, chegara aquela manhã no Rio, era por isso, mas deveria ler, era uma coisa horrível. Albertina fingia dar ouvidos à interlocutora, mas não dava. Não perdia uma palavra do que os outros falavam, e quase não desviava os olhos de Ana, que conversava com Andréia. Pareciam alheias à discussão. Qual não foi a surpresa ao ouvir Andréia fazer um sinal a Ana para mostrar os gestos e o calor de Vitório e falar alto? Que tradição que nada! Onde há amor, cessa tudo, quanto a antiga musa canta. É isso, ajuntou Arnaldo. Eles se amam apaixonadamente, pois que se amem totalmente. Soledade riu, as agulhas de tricô fazendo toque-toque entre seus dedos. O admirador de Andréia puxou um fio comprido. Tia Hortência levantou a cabeça da revista e olhou o grupo. Afinal, acabara-se a discussão. A velhinha olhou o relógio de bolso. Levantou-se. Era hora de se aprontarem para o almoço, que seria servido às 13 horas em ponto. Pediu a Arnaldo que chamassem os que estavam fora, Otávio, Ernesto, Didi e Miriam, e no seu passo de figura de romance deixou o terraço, como a dar o exemplo. Porque quando tia Hortência estava na vila, assumia a direção da casa, e esta funcionava como os ponteiros do relógio da sala, sem adiantar e nem atrasar.
Ela gostava de que todos se preparassem para sentar à mesa, fosse almoço ou jantar. Não era preconceito, explicara, era bom gosto. Preconceitos ela não tinha, não se aferrava às águas passadas, só aquilo que contribuía para enfeitar as coisas. Uma mesa bem servida requer gente bem vestida, repetia. Luxo? Não, não precisa de luxo para ter beleza. E a prova disso era ela própria, o seu trajar simples, discreto, mas sempre agradável de ver. De dia um vestido azul ou cinza, com jaqueta em tom sobre tom, se fazia frio. À noite punha lã fina ou seda preta, sempre com uma golinha alva, impecavelmente alva. Ocupava a cabeceira da mesa, e Soledade, feliz por poder passar-lhe a vara, como dizia, sorria de suas pequenas exigências. O mais importante era o café. Deveria ser servido na sala de estar, bem quente, bem forte e bem fresco. Naquele dia, ao servir a xícara de Ana, sorriu-lhe afetuosamente, como a querer fazer um agrado discreto. Tia Hortência não gostava de mimos ruidosos. Ana retribuiu o sorriso. Ficou pensando. Como a velhinha de Camafeu julgaria a Albertina? Albertina, que naquele momento, sentada junto à lareira, fitava espantada a figurinha estranha de Andréia. A pequena dos cabelos fous sentara sem cerimoniosamente no chão, pernas cruzadas, cabeça caída, pensativa. Depois do café, os hóspedes espalharam-se. Um disse que ia fazer a sesta, outro que ia andar um pouco. Alguém sugeriu ficarem no gramado. Ana levantou-se, saiu sem dizer onde ia. Didi inventou de tecer um pedaço de tricô de Soledade. Sentou-se perto da velhinha de Camafeu. Glória veio fazer companhia. Tia Hortência lembrou de um ponto, começou a explicar. Albertina, sentada ainda junto à lareira, quase dormitando, despertou de repente e perguntou sobressaltada: onde será que a Nete foi? A velhinha de Camafeu interrompeu a receita de tricô, levantou-se, perguntou docemente se Albertina queria ver as relíquias que trouxera da Itália. Maravilhosas. Queria? Albertina concordou comovida. Foram ao quarto de tia Hortência. Ficaram as duas conversando ali durante muito tempo, uma falando de viagens, passeios, a outra ouvindo encantada. Quando voltaram à sala, encontraram alguns jogando, Andréia tocando discos, Vitório discutindo no tom mais baixo que é possível ao italiano com Otávio. Os andarilhos não andam muito longe, observou a velhinha sorrindo. O tempo não convida, respondeu Otávio. Está muito frio lá fora. Albertina perguntou discretamente se aquele senhor, Otávio de quê? Se aquele também era separado da mulher. Estava ali sozinho. Tia Hortência respondeu, é sim, frio. Depois falou alegremente, olha a Nete aí. Ana entrava pela porta do terraço. Com jeito de criança assustada, sentou-se perto da irmã. Encaminhou a conversa para a história de Santos, assunto predileto de Albertina. Tia Hortência contou algumas. Descreveu uma cerimônia que vira em Roma. Falou com entusiasmo e sinceridade. Era piedosa e reverente. Mais tarde, quando se preparavam para jantar, Albertina disse a Ana: que pena que nesse mundo haja tanta gente sem cabeça. Há algumas pessoas aqui que passaram o dia falando bobagens. Felizmente também há gente sensata, que sabe conversar. E você tem razão, Ana. Essa tia Hortência, quando quer, sabe agradar. Mas esse Vitório, a meu ver, é um grande cínico. Onde se viu escrever uma peça como aquela? Não, ele não é cínico. Ele é um homem corretíssimo, pode crer. Sabe de uma coisa? A vila seria muito mais agradável se Soledade e Arnaldo não fossem tão liberais, não recebessem tanta gente. Esse Otávio também é separado da mulher. Daqui a pouco aparece aqui com outra. Diz que casou. Todo mundo felicita e pronto. Mais um casal torto entra no grupo. Não posso entender como Arnaldo e Soledade admitem essas coisas. Como permitem que essas meninas falem de assuntos escabrosos? Ana sentiu-se corar. Isso de ser separado da mulher não tem importância, Albertina.
Você não há de querer que todos os casamentos deem certo. Além disso, lembre-se de que eu também não tenho marido. Albertina olhou-a horrorizada. Anete não fale assim. Você não é igual a esses desquitados. Você tem marido. Não se esqueça. Nunca mais repita o que disse. O dia seguinte foi calmo. Ana não se aproximou nem uma vez de Otávio, e ele manteve a maior discrição. À tarde, ela lembrou que tinha de ir a um aniversário. Voltou com Albertina para São Paulo. Albertina passou 5 dias vigilante. Conversou acerca de vários assuntos. Literatura, música, fatos sem importância. Porém, seu espírito só via Ana. Seu cordeirinho manso já não parecia o mesmo, e nem tão dócil. No que deram os estudos de piano e o plano de tricotar para os pobres? Perguntou de manhã. O piano continuo, tenho estudado muito. O tricô você sabe, nunca tive jeito para esses trabalhos. Faço um pouco, depois largo, depois pego outra vez. Qual Anete você está diferente? Sempre foi aplicada, incapaz de deixar qualquer coisa inacabada. Diz que também tem estudado piano? Há 4 dias estou aqui e não a vi tocar sequer uma vez. Ana não podia dizer à irmã que o piano era um consolo. A sua evasão, mais que a presença dela, tirara-lhe a vontade de tocar. Sentia-se fiscalizada, não queria mostrar suas preocupações, seu amor, e o piano talvez a traísse. Não podia confessar que o tricô a fatigava, ficava pensando enquanto tecia. Falou tentando um sorriso. Você anda vendo fantasmas, Albertina. Não toquei esses dias porque temos saído, conversado, mas prometo, hoje tocarei só para você, todo o Chopin, as valsas e os noturnos. Anete, agradeço, e eu a ouvirei com prazer, mas não adianta fingir, são alarmantes os sintomas. Mudou de penteado, mudou de perfume, comprou nem sei quantos vestidos novos. Acho que você atravessa uma fase difícil. Conte-me o que é. Abra o seu coração à sua única irmã. Desabafe. Lembra-se de quando era pequena e corria para mim quando se machucava num brinquedo? Pois faça de conta que é aquela Anetezinha ainda. Confie-me sua mágoa. Tenho certeza de que há mágoa nisso tudo. Basta olhar para você. Ana riu. Fingiu-se amuada, mas no íntimo temia o olhar inquisitorial da irmã. Que tolice! Falou procurando dar o tom firme à voz. Quer ser muito observadora, mas não é. Toda a gente muda um pouco com o tempo. Você também não é igual. Ora, que comparação! Eu tenho os estragos do tempo, nada mais, ao passo que você mudou para melhor e está abatida às vezes. Me parece mais jovem também. Ana procurou rir. Tocou para chamar Lisa. Inventou recomendações a fazer. Precisava levar a irmã a esquecer o que dissera. Se na infância a temera algumas vezes, agora a temia ainda mais. Aquela irmã grande, forte, que fazia tudo perfeito, que sabia de cor os clássicos alemães, que tinha tanta confiança em si própria e nenhuma na caçula tímida e assustada, aquela irmã que agora lhe aparecia como um juiz inexorável, como dona absoluta das almas, como se soubesse até a hora da morte de cada um. Se ela pudesse ler no coração da irmã, recuaria horrorizada. Estava ele cheio de amor pecaminoso, proibido. Só de pensar no homem amado, Ana tinha frêmidos de desejo. Ergueu os olhos debilmente. Vamos para o estúdio, vou tocar para você. Assim que entrou na salinha que Ana reservara para a música, Albertina teve uma exclamação. Olhe, aqui parece que também houve modificações. Está mais íntimo. Sei lá, boêmio talvez. Esse divã colorido convida à preguiça, ao devaneio. Ana sentou no banquinho de piano. Fez que não ouviu. O que quer que eu toque? Albertina fez um gesto vago, o que ela quisesse. Ana tocou a tarde inteira para a irmã. Procurou ser natural, e como custou se dominar. Cuidado, tinha de ter cuidado. Todos os seus gestos, suas palavras, a maneira de atender o telefone, tinha de ser natural, o mais possível. Tocando uma sonata de que não gostava, mas sabia de ser predileção da irmã, pensava, como seria feliz se pudesse contar-lhe tudo, num desabafo sincero. Não posso,
Está acima das minhas forças, da minha vontade. Compreenda-me. Se você compreender, não me condenará. Impossível. O olhar de Albertina afastava todas as confidências. Ela nunca compreenderia e nunca perdoaria. No quarto, longe da irmã, Ana torcia as mãos, desesperada. Que faria Otávio naqueles dias? E se telefonasse e Albertina estivesse perto do telefone? Sentia-se perdida. Era monstruoso sofrer assim. Antes de partir, Albertina fixou em Ana seus olhos perscrutadores. Perguntou séria. Você e Estevão continuam na mesma? Não me conformo com a situação. É preciso acabar com isso. Lembre-se de seus filhos, querida. Esqueça de tudo por amor a eles e recomece a vida nova com seu marido. Não seja como essas loucas que vivem se debatendo e errando. Isso é literatura, romance. Elas nunca são felizes, afinal de contas, e ainda fazem outros infelizes. Mas, começou Ana, depois parou. O que adiantava falar? Albertina inclinou-se ao ouvido da irmã, como a querer que as palavras penetrassem diretamente no cérebro da outra. Continuou falando. Sabe de uma coisa? Acho que André Malraux tem razão. Você leu Terre Promesse. Li, mas Albertina, você disse que tudo é literatura e romance e está citando um romance? Quero dizer que para mim a mulher deve contentar-se em dar e não receber. A felicidade maior está em fazermos os outros felizes. Seria o ideal receber na proporção que se dá, mas os ideais não se realizam. A mulher deve contentar-se com migalhas. Do contrário, passará a vida procurando algo e nunca encontrará. Os olhos de Ana eram uma interrogação aflitiva. Sorriu aquele sorriso doce que Albertina tão bem conhecia e respondeu. Ah, Albertina, eu nunca encontrei sequer a migalha de felicidade. Preferiria procurar, até encontrar. Albertina riu e fez um movimento com a cabeça. Ah, Annette, você diz cada uma. Se eu pudesse, ficaria aqui mais tempo para tirar essas tolices da sua cabeça. Ana teve um sobressalto. Por que dissera aquilo? Albertina ficaria mais preocupada, seria capaz de voltar e continuar aquelas perguntas e aqueles comentários desagradáveis. Não vê que estou brincando, Albertina? Minha vida é vazia, como você sabe, mas eu não me queixo. E como tenho o piano para me distrair? Falei aquilo por brincadeira. Bem, espero que seja assim. Até breve. Pense nos meus conselhos. Ninguém veio a esse mundo para ser feliz. Ana voltou do aeroporto submersa em pensamentos antagônicos. As frases de Albertina vinham-lhe de novo ao cérebro, e ela pensava. A irmã talvez tivesse razão. Lembrou do livro de Malraux. Não havia semelhança alguma entre ela e aquela moça loura e fria. Depois a figura de Otávio surgiu, acenando-lhe com amor, que ela jamais sentira, e nem imaginara sequer. Telefonou para Soledade. Contou que a irmã partira, que se sentia só, e estava com vontade de ir sábado bem cedo à vila. A cunhada nem a deixou terminar. Fosse sem falta, o fim de semana seria agradabilíssimo. Aos ouvidos de Ana, era como se alguém segredasse. Ele espera você.